Bom dia, doutor Jailson. Bom dia, presidente. É o Oswaldo que está aqui hoje. Já iniciamos a gravação. Muito obrigado, Oswaldo. Bom dia. Bom dia a todos. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 1º de novembro de 2022. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, doutor João Maluf Júnior, os demais juízes, doutora Luciana Vendramin, doutor Jandir Daneluca, doutor Eduardo Soares de Mello e o representante fiscal, doutor Gildo Domingues. Peço aos colegas que se dirijam ao processo de Vitapele Limitada, AIM 4.139.882 de minha relatoria. Eu vou fazer aqui Não teremos sustentação oral hoje, então vou fazer as gravações aqui de praxe. Os demais processos, eu também vou abrir aqui a possibilidade de edição de voto, embora já tenha o voto do doutor Jandir, né? Então, basicamente, a doutora Luciana. E o processo, primeiro eu vou fazer aqui essa... Então, o voto já se encontra registrado. Vou proceder à leitura. Depois eu faço o registro dos demais votos, né? É um voto simples, né? Aqui é um crédito indevido, documento inidôneo. Houve uma conversão de julgamento em diligência pela 4ª Câmara Julgadora, que decidiu converter o julgamento para que o contribuinte apresentasse extratos bancários com a saída dos recursos mencionados nos comprovantes de pagamentos trazidos aos autos e microfilmes dos cheques também relacionados nas provas constantes dos autos. Após o retorno, a representação fiscal para parecer final. Eu, analisando o caso, eu entendi que havia aí uma quantidade de provas aí que se tratava, algumas de fato traziam o nome do suposto fornecedor como supostamente prova de que houve o pagamento para esse fornecedor, e há também uma questão que a empresa Vitapele se encontrava em recuperação judicial e ela havia contratado 2 empresas de administração de toda a movimentação financeira, né? E ela alega que, e uma das razões da fiscalização, para entender que não eram aceitáveis as comprovantes de pagamento, era o fato de que muitos deles haviam sido feitos por essas administradoras, né? Então, o contribuinte trouxe contratos aqui de prestação de serviço. Como não houve manifestação da fiscalização a respeito dessas provas, eu entendi que talvez fosse
mais apropriado a gente dar um passo atrás e pedir que a fiscalização pelo menos se manifeste sobre essas provas, né? Já que em sua manifestação fiscal ela aborda essas questões, né? Então, meu voto é singelo, eu tenho aqui o pedido de conversão, a proposta de conversão em diligência para que a fiscalização se manifeste a respeito das provas juntadas pelo contribuinte. Assim como voto, eu vou então passar a palavra à doutora Luciana. Primeiramente, mais uma vez, bom dia a todos. Presidente, eu acompanho integralmente seu voto. Não há nada a acrescentar, eu acho que é importante fazer essa diligência para melhor instruir os autos. Obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Jandir. Pois não, doutor João, primeiramente, agora oficialmente, bom dia a todos. Nós temos tradição, né, aqui na primeira Câmara, sempre que o relator, que é quem se debruça, né, sobre os detalhes do caso, em primeiro lugar, quando o relator identifica algumas dúvidas que apontam, né, para a necessidade de diligência, eu acho importante ser prestigiado, né, para maior segurança do julgamento, né. E como o senhor já identificou alguns pontos até interessantes, né, porque nesse caso se trata de empresa em recuperação judicial, em que, de fato, o AJ, né, o administrador judicial, é quem procede, né, aos pagamentos. Eu acho importante, sim, na linha do voto, que será feita a diligência para a gente ter maiores fundamentos lá na frente, mais segurança, né, para poder julgar. Então, quanto a isso, eu também acompanho integralmente o voto e esperamos que a diligência se realize rapidamente, né? Obrigado. Perfeito, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Igualmente acompanho o relator, nada como a busca da verdade material, né, como o doutor Jandir colocou, para a gente poder ter o máximo de segurança. Às vezes a gente, entre aspas, perde um pouquinho o tempo antes, mas depois a gente revela mais eficiência e confere uma melhor prestação jurisdicional. Acompanho o relator. Perfeito, obrigado, doutor Eduardo. Doutor Gildo, alguma observação? Sim, senhor presidente. Eu observando aqui esse extrato bancário, né, que foi juntado pelo contribuinte, eu reparei que ele faz um procedimento assim, ele tem, por exemplo, tem um TED a folhas 318 no valor só um minutinho aqui, tem um TED a folha 318, esse TED, ele aparece no extrato bancário a folha 813 como um débito, para logo em seguida a folha 814 ele aparecer como um crédito. Por quê? Porque era um agendamento de TED. E esse procedimento se repete com vários outros. Então, para mim, está muito claro que o procedimento, esses documentos, pelo menos os TEDs apresentados até aqui, eu observo que são agendamentos que logo em seguida são estornados. E isso está claro lá no extrato bancário apresentado. Então, eu acho que seria interessante, se for possível, eu entrar com vista desse processo para que eu esclareça esse detalhe, né? Seria... Porque a gente corre o risco de, na diligência, não ser notado isso pelo representante fiscal, pela fiscalização, esse detalhe que eu acabei de pegar e que eu poderia detalhar para os senhores, né, para o julgamento. Então, eu gostaria de pedir vistas. Perfeito, doutor Gildo. Doutor Gildo, nós temos aqui a postura de nunca, assim, dificilmente, né, negar um pedido de vista, né? Mas eu não farei, não será diferente agora. Mas eu gostaria de refletir, um pouco a respeito da prestabilidade de uma vista nesse sentido, nesse momento. De fato, quando eu analisei as provas, realmente não foi só essa a deficiência que eu encontrei. O doutor está citando muito bem, né?
esses extratos do Cicobi, eles não trazem nem uma parcela mínima dos pagamentos que supostamente foram feitos para o fornecedor. Isso aí é bem claro, né? São pouquíssimos pagamentos que ele traz, né? Há uma série de outras questões, como, por exemplo, não há uma planilha que faça essa conciliação, né? Enfim, uma série de outras questões, mas e a representação fiscal, quando teve a oportunidade de falar, ela falou singelamente em 3, 4 folhas, né? A respeito dessa questão aí, né? Dessas provas, né? Então, isso me incomodou, né? Me incomodou porque eu ia trazer um voto bastante robusto em relação à questão das provas, mas achei que havia necessidade de apenas dar um passo antes, né? Para que fosse formalizada aí uma manifestação da fiscalização, né? É quase que na minha cabeça, uma necessidade formal aí, para que a fiscalização venha e se manifeste, né? Então, essas questões não passaram despercebidas, né? Mas existem outros pontos, né? Outros documentos, além daqueles que o doutor está mencionando, dos extratos bancários, né? Que ele não trouxe TED, né? Ele trouxe apenas extratos bancários do Cicobi, alguns extratos do Banco do Brasil. Esses TEDs são são TEDs anteriores, né? São provas anteriores. Mas há outros documentos, como, por exemplo, esses contratos que vieram agora, né? Essas cópias, né, de microfilmagem de cheques, né? Então, e repito, né, vieram sem nenhuma planilha de conciliação, sem nada disso. Mas o intento da minha conversão de diligência é fazer um cumprimento por medida de cautela, né? Então, eu gostaria de sugerir, né, se for o caso, né, que nós aguardássemos o retorno dessa diligência, né? Porque, em vez de pedirmos vista agora, porque isso o doutor abordaria, a representação fiscal já teve a oportunidade de falar sobre essas provas. E ela terá a oportunidade de falar quando o retorno da diligência em manifestação fiscal. Pode trazer em manifestação na Câmara, pode trazer uma manifestação, né? Eu reconheço que o doutor, eu acho que seria muito interessante que a representação fiscal trouxesse, de fato, essa análise, né, que o doutor acaba de falar. Mas eu queria só refletir se realmente oportuno nesse momento, né? Só esse ponto, né? E aí, se o doutor ainda quiser pedir vista, eu considerei aqui com certeza, tá? Doutor Gildo. A minha preocupação, senhor presidente, é que esse processo, quando voltar da diligência, né, ele passe por outros colegas que às vezes não se atentem para um fato tão relevante como esse. Afinal, o contribuinte, ele junta como prova de pagamento algo que ele já sabe que foi estornado logo em seguida. E isso se repete em várias outras situações. Então, assim, juntar uma prova que o contribuinte sabe que não é uma prova de pagamento, porque houve o estorno, né? Então, esse fato é muito relevante e me preocupa a possibilidade de isso não ser notado pelo colega que for fazer a diligência quando do retorno, a diligência não, o parecer quando do retorno da diligência. É essa a questão. Mas, assim, se o senhor não achar interessante, a gente abre mão da vista. Não, perfeitamente, doutor. Fica a seu critério. Eu estou apenas argumentando aqui. Se o doutor quiser pedir vista, nós concederemos, não tem problema nenhum. Assim, haveria algum prejuízo se eu pedisse a vista e depois desse prosseguimento
a diligência, haveria essa, talvez uma dificuldade processual desse procedimento, porque eu estou imaginando o que vai acontecer, né? Se eu peço vista, essa diligência que os senhores estão pretendendo, ela só vai acontecer depois do retorno de vista, né? Aí teria uma nova sessão, para então vocês pedirem a diligência. É isso, né, o problema. Não, isso não tem problema. O processo retorna para essa Câmara ou para outra Câmara, e aí vai haver uma... Enfim, isso não é problema, isso faz parte das regras do jogo. Do processo. Eu estou argumentando em relação a essa questão, porque essa não é a única prova, né, juntada, né? Então, eu estou argumentando que esse é um ponto que o doutor vê como crucial, mas eu não. Então, mas de qualquer forma são visões diferentes, né? E é direito seu pedir vista, não tem problema algum. Se o doutor quiser manter a vista, a gente concede aqui imediatamente sem problema nenhum. Então, senhor presidente, eu gostaria de manter a vista, tá? Eu acho esse fato muito relevante. Eu acho que demonstra que, pelo menos estas provas a respeito dos TEDs apresentados, eu não vi ainda a questão das cópias de cheque. Pelo menos nessas provas, nós temos aqui uma clara apresentação de provas que não procedem, né? Que não é prova, que não assim, que não demonstra os pagamentos efetuados. E pior, né? Insisto, o contribuinte junta como prova algo que ele sabe que não é prova, que não demonstra o pagamento que ele efetuou, porque foi estornado. E isso está demonstrado claramente nesses extratos agora juntados, né? A gente não tinha essa informação até então. Então eu gostaria de manter à vista, senhor presidente. Peço desculpas pela insistência, mas eu acho que é muito relevante esse fato. Perfeito, doutor Gildo. É sempre bom a gente, de fato, arredondar, né, as análises, né? É sempre válido, né? Porque muitas vezes a bola chega quadrada Exato. e a gente, nesse caso, não chegou tão quadrado assim, porque é um caso que até não vejo tanta dificuldade, né? De fato, senhor presidente. Mas aqui, assim, a gente tem que deixar tudo muito claro, né? Sim. Todos os fatos relevantes têm que ser bem esclarecidos, têm que ser bem demonstrados, né? Às vezes um detalhe desse, até mesmo por uma questão de, assim, de não deixar dúvidas sobre detalhes do processo, né? Bom... Perfeito. Doutor Gildo já pode pedir a vista, já está... Tá joia. Muito obrigado, peço desculpas pela insistência. Não peça desculpas, isso aí faz parte da regra do jogo e é isso mesmo. E eu acho válido, eu acho completamente válido. O doutor vai sair, levar o processo, fazer análise, trazer elementos que vão subsidiar o julgamento, isso também é completamente válido, né? Seria um passo a mais do passo que a gente já estava querendo dar, então, mas não prejudica, pelo contrário, tem a possibilidade, sim, de trazer esclarecimentos. Muito obrigado, doutor Gildo. Eu que agradeço. Vista já concedida. Então, o processo de Vitapele Limitada, aí 4139882, sai em vista para a representação fiscal. Vou pedir, então, aos colegas que se dirijam ao próximo processo. Eu já vou habilitar aqui a possibilidade da doutora fazer a sua... Acho que é o processo do doutor Jandir? É o processo Bom Peixe, Indústria e Comércio Limitada, AIM 4146558. Relatoria do doutor Jandir. Não há sustentação oral, então eu vou fazer a gravação aqui e abrir os debates para que o doutor possa, inclusive, se quiser, editar seu voto. Pronto, doutor Jandir, a doutora Luciana, eu já vou permitir aqui a edição do seu voto também. Doutor Jandir. Pois não, doutor João.
Eu vou me permitir, se os senhores concordarem, ir direto ao voto, pulando o relatório, porque no decorrer do voto eu já abordo as questões principais do processo. Então, indo ao item 5, a acusação em questão, capitulada na linha G do inciso 4º do artigo 127 do RICMES, refere-se à emissão de notas fiscais eletrônicas, conforme identificadas no demonstrativo 1, tendo em vista a inobservância de requisito regulamentar no quadro dados do produto, no campo valor unitário do produto, com consequente repercussão no valor do produto e também no valor total da operação. Aqui no item 6 eu transcrevo o trecho do relatório circunstanciado, que fala exatamente isso, né, que dá faz a abordagem da acusação. E indo para o item 7. A recorrente alega que, apesar de ter havido erro na indicação do valor unitário do produto nas notas fiscais de referência, aspecto sobre o qual não há qualquer controvérsia, não se verifica a absoluta ausência dessa informação, circunstância que, no seu entender, seria necessária para configurar a infração do disposto na letra G do inciso 5 do artigo 127 do RICMES. E aqui eu transcrevo o dispositivo, né? Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, o dispositivo normativo é categórico ao indicar a necessidade do documento fiscal conter o valor unitário dos produtos e não qualquer outro valor. Na medida em que a nota fiscal é emitida com valor diferente daquele, não estará sendo atendido o requisito em questão, caracterizando a infração cuja penalidade se encontra prevista na letra H do inciso 4º do artigo 85 da Lei 637/89, de 89, que é o que também eu transcrevo. Anote-se que o fato de as operações serem ou não tributadas é irrelevante para a configuração da violação, pois o tipo infracional, como visto, não faz tal distinção. Tampouco a infração se amolda à redução de 50% prevista no parágrafo 2º daquele dispositivo para o caso de operações amparadas por não incidência ou isenção, que tem sua aplicação restrita às infrações descritas no inciso 3, na linha A do inciso, perdão, aqui eu preciso corrigir, no inciso 3, na linha A do inciso 4º e nas linhas A, B, D e E do inciso 5, que não é o caso dos autos. Portanto, não se trata de aplicação analógica ou extensiva, mas sim, como mencionado pela recorrente, da perfeita subsunção do fato à norma, em estrito atendimento ao princípio da legalidade. E, assim sendo, não há qualquer dúvida a ensejar a aplicação do artigo 112 do CTN. No que concerne ao eventual efeito confiscatório da multa, destaque-se que sua aplicação observou a legislação em vigência, válida e eficaz, sendo que a apreciação de questões de índole constitucional, como é o caso, escapa da competência desta Corte Administrativa, nos termos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, razão pela qual o pedido não reúne condições de ser conhecido. Outro sim, a alegação de que as infrações ocorreram em virtude de erros sistêmicos na emissão de documentos fiscais, solicita a recorrente subsidiariamente a relevação ou redução da penalidade. Nesse ponto, a douta representação fiscal se insurge com base nos seguintes argumentos. E aqui eu vou ler para nós termos em mente o que a representação fiscal entende, né? Qual é o entendimento dela. Quanto à redução da multa, cabe à autoridade fiscal julgadora reduzir ou relevar as multas aplicadas, desde que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implique falta de pagamento de tributo, devendo ser levados em consideração também o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. Além de estar sendo cobrado imposto em todos os itens do auto de infração, o autuado nada trouxe quanto ao seu porte econômico, indicando eventual impossibilidade de arcar com o crédito tributário constituído, também nada se verificando em relação aos seus bons antecedentes fiscais. Bom, esses foram os argumentos que a representação fiscal desenvolveu, né, nas contratações de recurso ordinário. Prosseguindo no voto. Item 15. De início, verifica-se que a auto-infração, ao contrário do alegado, não abrange a exigência de imposto. No mais, a atenta leitura dos autos permite concluir que não se trata de infração que tenha ocorrido de dolo, fraude ou simulação, principalmente por se tratar de operações de retorno simbólico de mercadorias armazenadas, né, em depósito fechado, em que não há incidência de ICMS, praticada sobre o CFLP 5907, né, que é retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral, conforme dispõe o artigo 7º 3 e o artigo 3º, parágrafo 1º do anexo 7º, âmbito do RICMES. Além disso, percebe-se que as infrações foram pontuais, relativas a documentos fiscais emitidos em momentos isolados. 52 notas fiscais nos dias 2 a 8 de maio de 2019, para o mesmo destinatário, e uma nota fiscal no dia 10 de dezembro de 2019. Nesse contexto, estando presentes os requisitos autorizadores da relevação ou redução da multa previstos no caput do artigo 527-A do RICMES, cabe investigar os elementos elencados no seu parágrafo 3º, relacionados com a dosimetria da redução, o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte.
É indênia de dúvidas que a prova da existência de antecedentes fiscais negativos é o ônus do fisco, que, diante do pedido de redução ou relevação da penalidade, deve demonstrá-los. Exigir que o contribuinte, nessas circunstâncias, faça a prova negativa de que não teria antecedentes fiscais negativos soa iníquo e kafkiano, além de configurar o que a doutrina convencional chamar de prova diabólica. E aqui no item 20, eu vou me permitir não ler, eu estou mencionando uma doutrina que fala exatamente sobre essa questão de fazer prova negativa. Indo para o item 21. Não obstante, consultando-se as informações públicas disponibilizadas na página da internet da Secretaria da Fazenda e Planejamento, é possível constatar que a recorrente teve lavrados contra si outros 5 autos de infração, dos quais 4 se encontram liquidados e um foi objeto de confissão expressa e renúncia ao contencioso administrativo, esse lavrado na mesma data em que o presente. Verifique-se ainda que dos 4 autos de infração liquidados, 3 foram lavrados em março de 2017 e um em março de 2021. Desse modo, ainda que existam alguns antecedentes fiscais, verifica-se que são poucos e que a recorrente procedeu à liquidação e ao reconhecimento das infrações. Como último aspecto a ser avaliado, o capital social da recorrente apresenta o valor de R$ 63 milhões, indicando tratar-se de empresas de grande porte econômico. Por oportuno, ressalta-se que toda infração à legislação fiscal, em maior ou menor grau, direto ou indiretamente, sempre vai trazer embaraços e dificultar a ação fiscalizadora, de modo que tal aspecto não pode ser considerado como elemento impeditivo da relevação e redução da penalidade, sob pena de inviabilização da aplicação do artigo 527-A do regulamento. À vista desse quadro, considerando-se que a infração não foi praticada com dolo, fraude ou simulação e não teve por resultado a falta de pagamento de imposto, e sopesando o considerável porte econômico e os escassos antecedentes fiscais da recorrente, ao mesmo tempo que reconheço não estarem presentes os requisitos para a relevação, entendo cabível a redução da multa em 50%, importe condizente com o caráter didático e inibidor de que deve se revestir a penalidade, visto que o valor original de R$ 1.378.000 arredondados, né, ainda que seja sujeito a descontos e reduções informadas na auto-infração, parece ser exagerado para a infração praticada. Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso ordinário para lhe dar parcial provimento, determinando o fundamento no artigo 527-A do regulamento, redução da multa em 50%. Seu voto, doutor João, que eu submeto aos pares e fico à disposição para os debates. Obrigado. Muito obrigado, doutor Jandir. Então, esse processo cobra só multa, né? Exatamente. Não há imposto envolvido por se tratar de mercadoria isenta, não é isso? É por operação de remessa para depósito fechado, né? Então, Tá. por isso que não tem Remessa é apenas uma remessa simbólica. Isso, Mas há exatamente. destaque do imposto. Ah, Há destaque do imposto. não, perdão, não há, nesse caso não há. Porque Ok. exatamente porque a mercadoria foi enviada para o depósito, do depósito foi para o cliente. Então, nessa operação do depósito para o cliente, houve imposto. Agora, teve que ser feita essa notificação simbólica que é abaixo do estoque, né? Então, temos uma vista, né, doutora Luciana, ou uma preferência? Sim, presidente. Eu gostaria de pedir autorização, também pedir licença ao doutor Jandir para fazer um voto de preferência. Perfeito. Eu preciso só que o doutor Jandir registre o seu voto. Pois não, doutor Luciano, só um segundinho, por gentileza. Prontinho, doutora Luciana, está registrado. Ok, muito obrigada, doutor Jandir. Presidente, já solicitei. Concedido, doutora Luciana. Obrigada.
Ok, doutores, o voto já está registrado. Pois não, doutora Luciana. Primeiramente, queria parabenizar o doutor Jandir, o voto muito completo, muito percussiente, as questões de mérito foram muito bem analisadas, eu me acompanho integralmente quanto ao mérito. O único ponto de divergência que eu tenho em relação ao voto é mesmo a questão da redução da multa. Eu já começo no item 6, né, que eu levanto divergência apenas em relação à possibilidade da redução de multa aplicada com o que dispõe o artigo 527-A do RICNES, né? A partir da nota que, muito embora o autuado afirme ter contabilidade fiscal eficiente e atenta ao cumprimento da legislação tributária, as divergências apontadas pelo fisco são incontroversas. É o próprio autuado que reconhece que, abro aspas, a discrepância do valor da mercadoria constante nas DAMPs salta aos olhos, sobretudo quando comparados aos valores praticados no mercado, cuja notoriedade dispensa qualquer prova, fecho aspas. E na moldura fática delineada pelo próprio contribuinte, em que se alega eficiência, mas que se reconhece falhas sistêmicas, que se descortina o caráter pedagógico da penalidade aplicada, no propósito de influenciar a parte a promover mudanças eficientes e concretas, a assegurar o efetivo cumprimento da legislação tributária, evitando novos incidentes. No caso em apreço, há que se observar que o percentual da multa aplicada, 1% do valor da operação, foi dimensionado por dispositivo legal válido e vigente, né? O artigo 85, inciso 4, a linha H da Lei 6374 de 89. Malgrado isso, restou expressamente consignada no item 3 do campo Observações do AIM a possibilidade de fruição da seguinte benesse legal, abro aspas, de acordo com o artigo 85b da Lei 6374, né, havendo expressa a confissão retratável do débito fiscal e renúncia ao contencioso administrativo tributário, atendido às condições previstas nesse artigo, que enseja a diminuição da multa, né, da penalidade. Então, propõe-se aqui, então, uma redução da exigência, né, a multa ficaria equivalente a 35% do valor do imposto, e demais hipóteses, a multa com redução de 50% do imposto. Noto, todavia, que, conquanto lhe tenha sido oportunizado o pagamento do débito fiscal como a diminuição substancial no valor da multa original, nos termos da legislação de regência, conforme folha 7, o autuado optou por não fazer. Aí é que eu trago um quadro mostrando a benesse que foi proposta, né, ao autuado, ou seja, se ele se propusesse a pagar a multa, né, com confissão retratável, né, no prazo de 15 dias, né, após a lavratura do AIM, ele teria um desconto de 70% do valor. Então, a multa seria reduzida para R$ 206.839,22. Mas o autuado não optou por fazer, né? Então, isso não vem mais ao caso. Não obstante, o autuado pleiteia no presente contencioso administrativo pela aplicação ao caso das disposições do artigo 527-A do RICNES. E aqui eu reproduzo o mencionado artigo. Importa notar que a verificação das condições para relevação e redução das multas aplicadas decorre da interpretação conjunta das condições estabelecidas no caput e nos parágrafos do artigo 527-A. Aqui eu trago um infográfico também demonstrando quais são os requisitos objetivos e subjetivos, e digo que, diante desse quadro, evidencia-se que, ainda que não reste demonstrada hipótese de dolo, fraude ou simulação, como é o caso dos autos, a aferição da possibilidade de redução de multa demanda análise conjunta dos antecedentes fiscais, do porte econômico do contribuinte, parágrafo 3º da norma, com a circunstância do caso concreto. Faço o exame dos autos e verifico, de início, né, quanto ao porte econômico, eu observo, tal qual o relator, né, que o capital social da recorrente apresenta o valor de R$ 63 milhões, indicando, portanto, tratar-se de uma empresa de grande porte econômico. Aí, nesse cenário, é importante ressaltar que, ainda que o grande porte da empresa não seja, por si só, fato determinante para a negativa de aplicação do benefício previsto no artigo 157, é certo que o contribuinte de grande porte econômico possui capacidade de implementar práticas que assegurem o adequado cumprimento de suas obrigações fiscais, garantindo a conformidade com a legislação. Hoje, na era da informação digital, não se mostra cabível que se considere excusável a ocorrência sistemática de equívocos de natureza procedimental em decorrência da estrutura empresarial mais complexa de empresas de grande porte econômico. O desenvolvimento econômico provocou rupturas nos moldes tradicionais de gerenciamento da informação contábil fiscal, que outrora tinha como alicerce primário o suporte material dos documentos fiscais. Atualmente, a maior parte do processo produtivo tributário das empresas de grande porte econômico é realizada através de sistemas computadorizados de gestão, o ERP, né?
com capacidade de assegurar o adequado cumprimento das obrigações fiscais. No caso dos autos, alega-se a ocorrência de erro sistêmico quando da geração dos DAMPs, mas provas nesse sentido não vieram nos autos, permanecendo o autuado no campo abstrato das alegações. Por outro lado, quanto ao aspecto antecedentes fiscais, aqui eu cito uma doutrina, né, Celso Delmanto, que explica que são fatos anteriores de sua vida, incluindo-se tanto os antecedentes bons como os maus. Serve este componente especialmente para verificar se o delito foi um episódio esporádico da vida do sujeito ou se ele, com frequência ou mesmo habitualmente, infringe a lei. Extraindo da referida lição o conceito de antecedentes fiscais sob sua feição positiva, firmo o entendimento de que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de demonstrar o seu direito à benesse vindicada. Sublinhe-se que estamos a tratar de concessão de benesse fiscal, hipótese em que o ônus da prova recai sobre o contribuinte que pleiteia o direito. Frise-se, o que se está a exigir é que o contribuinte faça a prova a favor de sua demanda, demonstrar o fato constitutivo do seu direito, comprovando que os seus bons antecedentes fiscais, fatos positivos anteriores, avalizam a redução ou a relevação pleiteada. Com a devida vênia, penso que não se trata de fazer prova negativa de que não teria antecedentes fiscais negativos, mas de fazer prova positiva de que teria antecedentes fiscais positivos, que é, aliás, né, o que resta implícito no pleito pela aplicação do benefício previsto no artigo 527-A do LICNIS. No presente caso, nada veio aos autos por parte do autuado. Contudo, consta do voto de relatoria, que, né, e aqui o doutor Jandir já leu, eu só vou resumir, né? Então, o autuado teria contra ele lavado 5 autos de infração, 4 teriam sido liquidados e 1 seria objeto de confissão. Né? Conclui o ilustre relator que, ainda que existam alguns antecedentes fiscais, verifique-se que são poucos e que a recorrente procedeu à liquidação e ao reconhecimento das infrações. Com devido respeito, com suporte na supracitada lição de Celso Delmanto, de que a aferição dos antecedentes fiscais serve para verificar se o delito foi um episódio esporádico na vida do sujeito, ou se ele, com frequência ou mesmo habitualidade, infringe a lei, ouso discordar do entendimento do ilustre relator. A uma, porque, em não havendo identificação das condutas infracionais narrada nos 5 autos de infração apontados, não é possível saber se, entre tais exigências, existe outra da mesma estirpe desta dos presentes autos, se configuraria residência específica, o que seria necessário para aferir se o autuado, com frequência ou mesmo habitualidade, infringiu os dispositivos legais citados no presente ainda. A 2, porque, ainda que a hipótese de reincidência específica deva receber tratamento diferenciado e mais severo, de certo que a hipótese de reincidência genérica não deve ser ignorada. E, em caso, conforme assinalado pelo relator, o contribuinte sofreu outras 5 autuações fiscais. A 3, porque entendo que eventual pagamento de débitos anteriores, ao extinguir o crédito tributário correlato, não tem o condão de apagar ou fazer esmoecer de plano e sem observância de qualquer outro critério o histórico infracional do contribuinte. Se, por um lado, a exigência de débito tributário de ICMS regularmente constituído e não adimplido manifesta o fato desabonador, obstaculiza a concessão da benesse prevista no artigo 527-A do RICNIS, por outro, do pagamento de débitos anteriores exigido por meio de AIM, por si só, não se pode concluir pelo atendimento ao requisito antecedentes fiscais. Avança, então, a análise das circunstâncias específicas do caso concreto. De certo que o legislador paulista conferiu aos órgãos julgadores administrativos autorização para reduzir ou mesmo relevar multas, conforme regra posta no artigo 527-A, no intento de dar concretude ao princípio da justiça em matéria de penalidades fiscais, ante a inúmeras variáveis perceptíveis somente no exame do caso concreto. Não obstante, as peculiaridades do caso concreto se mostram desfavoráveis à pretensão do autuado. Como bem ressaltou a autoridade fiscal, aqui abro aspas, né, nas operações de remessa e retorno de depósito fechado, há a circulação física da mercadoria entre o estabelecimento depositante e o estabelecimento armazenador. As notas fiscais de retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado são imprescindíveis para o controle fiscal do contribuinte. Ademais, não há que se olvidar que estamos a tratar da prática de conduta infracional referente a operações que totalizaram R$ 121.318.092. E assim, ao sopesar as circunstâncias específicas do caso e as condições previstas no artigo 527-A do RICNIS, concluo que a multa aplicada equivalente a 1% do valor das operações está bem dosada. De fato,
considerando que a multa aplicada visa dissuadir comportamentos que violem a lei e atentem contra os bens jurídicos tutelados, com devido respeito, tenho que a proposta de redução das multas aplicadas para 0,5% do valor das operações lhes retira a função pedagógico-punitiva. Diante disso, voto no sentido da não aplicação ao caso do benefício da redução da penalidade previsto no artigo 527-A do RICNIS. No mais, acompanho o voto do relator, pedindo vênias apenas para acrescer que no presente lançamento de ofício, que foi lavrado em 3/3/2022, que ele abarca, na sua integralidade, fatos posteriores a 10 de novembro de 2017, né? Então, na época que já se aplicava a taxa Selic, então não há nenhum ajuste a ser feito nesse ponto. Ao fim, renovando vênias ao ilustre relator, voto pelo não provimento do recurso ordinário interposto. Como voto, doutores? Obrigado, doutora Luciana. Doutor Jandir? Pois não, doutor João. A doutora Luciana sempre nos traz, né, importantes reflexões, seja nos seus próprios votos, né, seja nos votos de divergência, e no caso de hoje não é diferente, né? A doutora Luciana apresenta aí uma divergência vazada em vários fundamentos muito instigantes, né? Na verdade, até pela nossa experiência, a aplicação da relevação ou redução, né, da penalidade com base no artigo 527-A sempre é motivo de alguma polêmica, né? Contudo, eu me permito manter o voto que eu proferi, pois entendo data vênia, né, da doutora Luciana, que algumas premissas apresentadas no voto de divergência, elas na verdade não se confirmam. A doutora Luciana, estou lendo aqui o voto, inicialmente ela menciona que o percentual da multa foi dimensionado por dispositivo legal válido e vigente, né? Nesse ponto concordamos, mas é preciso destacar que se o dispositivo não fosse válido e vigente, não haveria sequer que se falar em multa e muito menos redução, né? A doutora Luciana também fala que o auto-infração já dispõe, né, sobre a possibilidade de redução de multa se o contribuinte renunciar ao contencioso administrativo, né? Sim, né, de fato fala isso, mas essa é uma faculdade do contribuinte, né, visto que o direito ao devido processo legal, né, inclusive administrativo, é um direito constitucional, né? E obviamente que o artigo 527-A não vincula uma coisa a outra, né? Pois ao contrário, né, nunca haveria a hipótese de aplicação, né, do 527-A se a gente fosse levar em consideração essa possibilidade de redução pelo pagamento antecipado, pela renúncia, né, ao contencioso, né? Eles, na verdade, todos os autos de infração, eles acabam trazendo essa mesma possibilidade, né? Ou seja, não há como se misturar, né, situações distintas, né, tratadas pela lei também de forma distinta. O voto também de divergência sustenta que a aplicação do artigo 527-A requer a interpretação conjunta, né, das condições estabelecidas no caput e nos parágrafos, né, do próprio artigo 527-A. Eu, nesse ponto, eu entendo de forma ligeiramente diferente, né? Nós já tivemos até a oportunidade de discutir isso aqui nessa primeira Câmara, não sei se nessa composição, mas eu já de memória me lembro que nós tratamos desse assunto, né? Quanto à necessidade de haver o requerimento expresso do contribuinte para aplicação, nisso estamos de acordo, né? Ou seja, não é possível ser aplicado o 527-A de ofício, né? Mas, contudo, as condições para aplicação, do meu ponto de vista, são apenas aquelas constantes do caput, né? Ou seja, não se tratar de infração que implique na falta de pagamento do imposto, né? E não ter sido praticada com dolo, fraude ou simulação. Apenas isso, né? Estando perante esses requisitos, a relevação ou redução deve se pautar nos antecedentes e no porte econômico do contribuinte, ou seja, esses itens, os antecedentes e o porte econômico se relacionam à dosimetria da pena, né? Podendo ir de 100%, né, no caso de relevação total, até 0%, ou seja, nenhuma redução, né? Os aspectos relacionados ao porte econômico e os antecedentes são objetivos, né? São subjetivos. Me parece que o legislador optou até por criar um tipo em branco, né? Ou seja, exatamente para que o julgador possa sopesar as minúcias, né, de cada caso concreto, que seriam impossíveis de serem previstas na plenitude pela lei, né, de serem objetivadas, né? Não há como se criar uma regra, um critério prévio para aplicação diante de tantas possibilidades, né? E as peculiaridades de cada caso é que vão servir de parâmetro, né? Quanto ao porte econômico, até me pergunto, né, será que o fato de ser um grande contribuinte pode fazer presumir que possui mais capacidade de cumprir as obrigações do que um pequeno contribuinte, né? Ou será o contrário, né? Um pequeno contribuinte, por praticar poucas operações, não terá maior capacidade de controlá-las, né? Até nesse caso que nós estamos em debate aqui nos autos, né? O fato de emissão de nota fiscal, um erro sistêmico, né? Será que se fosse um pequeno contribuinte, ele não teria condições mais fáceis, né, de identificar que houve uma falha do que um grande contribuinte que emite muitas notas, né?
Então, isso é uma dúvida, né, que a lei realmente não responde, né? Então, fica a cargo, né, de nós, né, aplicadores, interpretar, né? A doutora Luciana fala que hoje, né, era da informação digital, não seria excusável, né, a ocorrência sistemática de equívocos de natureza procedimental, né? Me parece que na prática é exatamente o contrário, né? A gente vê isso acontecer a todo momento, né? Sistemas de todos os tipos, principalmente maiores, né, os mais complexos, estão sujeitos a falhas, né? Até mesmo aqui na Cefaz, isso acontece, né? Até como exemplo, né, recentemente nós tivemos falhas no gigante, né, WhatsApp, né, que paralisava as comunicações de todo mundo, né? Então, o fato de ser gigante, ser grande, não impede que ocorram falhas, né? O voto também fala de divergência que, no caso dos autos, não há prova da ocorrência do erro sistêmico, né? Quando da geração dos DANFs, né? Do meu ponto de vista, a própria existência dos DANFs, né, emitidos com erro são essa prova, né? Ou seja, a prova são os próprios DANFs, né? Por fim, né, quanto aos antecedentes fiscais, eu também discordo do voto de divergência por alguns aspectos, né? Primeiro, que quem deve apresentar a existência de antecedentes negativos, caso existam, é a Fazenda, não o contribuinte, né? Até mesmo porque, diferentemente do direito penal, não existe, né, um atestado de antecedentes fiscais, né? O contribuinte não tem como chegar no posto fiscal e pedir, me forneça, por favor, um atestado de bons antecedentes, né? É uma prova negativa que teria que ser feita, né? Em segundo lugar, me parece que o conceito de antecedentes do direito penal também não se aplica ao caso, né? Pois a avaliação, como eu já mencionei, né, ela é subjetiva, né? E não se viabiliza a sua objetivação, né? Pois o legislador assim pretendeu, né? Lembrando que o legislador falou em antecedentes, né, e não em reincidência, né? Que é um outro conceito. E que se fosse para adotar os mesmos parâmetros do direito penal, eu acho que nesse caso sequer teríamos qualquer antecedente, né? Pois a existência de antecedentes requer no mínimo, né, uma condenação anterior. No caso da recorrente, não houve sequer instalação de processo administrativo fiscal, né? Como se sabe, isso tem início com a prestação de defesa, né? Dos 5 autos de infração que foram identificados, 4 foram liquidados e um foi objeto de confissão expressa e renúncia ao contencioso administrativo. Ou seja, não houve julgamento, portanto, não houve condenação. Portanto, sob o ponto de vista penal, né? Não tributário, mas penal, não há antecedentes, né? Daí porque, no nosso caso, eu acho que no caso tributário, né, não se aplica esses conceitos que são próprios do direito penal, né? Eu também discordo quando se fala que se trata de benesse fiscal no sentido estrito, né? Pois, muito pelo contrário, eu entendo que se trata de um direito do contribuinte, caso se verifique os requisitos, sendo que alguns, como eu disse, são subjetivos. Já no que se refere à análise das circunstâncias específicas, né, do caso concreto, nesse ponto aí eu acho que não tem muito o que ser dito, né? Pois, como eu mencionei, o legislador ele relegou, né, a avaliação desses critérios objetivos, né, a cada um, né, de forma a que a interpretação será feita com base na percepção do caso concreto, né? O único requisito é que pelo menos 3 juízes concordem, né, pois a relevação e redução está fora, né, do alcance do voto de qualidade. Só registra o fato de que serem operações, né, de grande monta, que o fato de serem operações de grande monta acabam refletindo uma penalidade proporcionalmente também de grande monta, né? Então, feitas essas considerações, eu peço licença para manter meu voto, né, por entender que são pesadas, né, as circunstâncias, é cabível a aplicação da redução da multa, mas me coloco à disposição caso se haja um entendimento, né, que possa ser diferente com relação ao percentual, né? Propus 50%, eu já participei de várias sessões de julgamento que foram reduzidos em 70%, 80%, 90%. Eu achei que 50% no caso era condizente com o número de notas fiscais emitidas, né, dentro do conteúdo das operações e pelo valor delas, tá? Então, feito isso, feito essas observações, eu devolvo a palavra. Mais uma vez, parabéns, doutora Luciana, pelo voto, como sempre, trazendo muitos pontos, né, que até me exigiu aí até que eu me estendesse um pouco na abordagem. Obrigado. Parabéns aos relatores e juízes com visto, de juiz com preferência. Conseguiram transformar um caso simples numa complicação infernal. E agora? Porque é difícil decidir, né? Os dois têm muitas razões, né? Muitos elementos importantes, né? Pertinentes, né? E aí fica complicado. Eu vou me manifestar, mas como a doutora Luciana já levantou a mão, então eu vou passar a palavra para a Luciana. Sim, presidente. Eu agradeço as considerações do doutor Jandir, né? Eu só queria ressaltar o porquê, né, de eu entender, né, que realmente não
não seria aplicável, né? Na verdade, o porquê que eu acho que o contribuinte teria que realmente trazer, né, os antecedentes. Na verdade, ele está fazendo um pleito, né? Nós não podemos... Desculpa, acho que travou, eu não sei. Na verdade, é um pleito do contribuinte, né? Na verdade, ele não está sendo acusado e tem que fazer provas negativas da acusação. Ele está fazendo um pleito. Ele diz que tem direito, ele diz que aplica-se ao caso concreto as disposições do artigo 527. Então, eu entendo que é obrigação do contribuinte trazer provas de que ele faz jus à benesse. Eu entendo que é uma benesse, né? E é nesse ponto que eu vejo que ele não traz absolutamente nada. Ou seja, as informações que nós temos nos autos foi trazida pelo relator, ou seja, nós não temos nenhuma informação por parte do contribuinte que pleiteia a redução. Um outro ponto também em relação às provas, né, da falha sistêmica. Ele diz que houve uma falha sistêmica, mas ele, em nenhum momento ele poderia... Essa falha sistêmica ocorreu em mês de maio, né? Ou seja, várias notas no mês de maio ocorreram com o erro, posteriormente só no mês de dezembro, né? E ele diz que no meio desse período tiveram várias notas que ocorreram que não teve problema, ou seja, houve alguma correção, essa correção no sistema, talvez, e o erro retornou posteriormente. Quando você faz uma correção do sistema, o sistema próprio ou de terceiros, você abre um chamado, você abre um incidente, todos esses elementos são provas que realmente houve uma falha. Não basta ele simplesmente dizer que houve uma falha, né? E isso ser considerado como fato incontestável, fato incontroverso. Ele não traz em nenhum momento uma prova de que houve realmente a falha sistêmica que ele alega, né? São operações de valores muito altos, mais de 100 milhões de reais, né? E, na verdade, a gente está operando no vazio. Não existe, ele não traz prova de bons antecedentes, ele não traz prova do que ocorreu de fato, ele simplesmente diz que ocorreram falhas e eu quero a benesse. Então, para mim, por mais que se tente, né, extrair desses autos qualquer elemento que possa referendar uma redução, eu não vejo nos autos nenhum elemento, nenhuma prova que possa dizer que ele realmente cumpriu os requisitos do artigo 527, né? E, por outro lado, por que eu trouxe, né, esse cálculo, né, da folha 7? Né? Por quê? Porque se ele, como o doutor Jandir disse, ele não teria como fazer prova de que não teria antecedentes. Ele poderia ter trazido uma certidão negativa de inscrição em dívida. Existem inúmeros instrumentos, né, que ele poderia demonstrar, sim. E se ele não tinha nada disso, a opção que ele tinha era essa, né? Na verdade, ele optou por não fazê-lo. Ele poderia reduzir a multa de R$ 1.300.000 por R$ 200.000, mas ele preferiu, né, no contencioso, alegar um direito sem provas, né? Então, é essa a questão que eu trago. Por isso que eu trouxe esse cotejo. Não que isso hoje possa ter influência no julgamento, não. Mas eu quero mostrar que ele diz que o valor é exorbitante. Ele diz que o valor é confisco, alguma coisa nesse sentido. Mas ele poderia ter reduzido essa multa. Se ele reconhece que houve a falha, ele reconhece, né? Em nenhum momento ele diz que não houve, que o fato ocorreu, mas ele simplesmente acha que seria mais fácil optar, né, pelo não recolhimento, né, com desconto, e para o contencioso tentar buscar uma situação, um 527A, que realmente, no meu caso, eu não vejo que ele tenha provado em nenhum momento essa questão, trazido provas de que possa fundamentar essa questão. Senão, todos os casos, né, se ele não, simplesmente pede 527A e a gente vai ter que conceder, né? Porque ele não trouxe nenhuma prova, não traz nada, ou seja, fica uma situação no vazio, né? Desculpa, esse é o meu entendimento, a respeito do entendimento no sentido contrário. Perfeito, doutora Luciana. Mais uma vez, está muito claro, né, a sua posição, né, muito clara, como sempre, muito precisa. E o relator já levantou a mão, eu vou passar a palavra para o doutor Jandir, depois para o doutor Eduardo. Eu só queria acrescentar que eu concordo em parte com a doutora Luciana e em parte com o doutor Jandir. Por isso que eu falei que agora a minha cabeça vai ter que trabalhar isso nesse momento, né? Porque eu não vejo, a princípio, com uma decisão salomônica que seria mais frutífera. Não vejo como, sabe? Apenas de reduzir 25%. Né? Eu não vejo que seria esse o caso, né?
Então, porque daí já partiria para uma situação como essa, faria aqui um acordo e a gente, então, entraria num consenso, né? Mas eu acho que não faz muito sentido, né? Eu acho que não é o caso, né? Porque as multas, elas têm a função punitiva, né? Mas elas também, como a doutora Luciana colocou, têm a função pedagógica, né? Então, é uma questão de 25% aí dessa multa que é de 1 milhão e pouco, eu não sei se isso alteraria alguma coisa nesse caso. Então, eu acho que, de fato, aqui, a meu ver, ou a situação se vai se resolver com base na redução proposta pelo Dr. Jandir, ou com nenhuma redução. Eu acho que, pelo menos, é nesse sentido que eu estou vendo aqui. E aí tem alguns argumentos que a doutora Luciana coloca que, para mim, são claros, né? A gente, inclusive, tem julgado dessa forma, que o Jandir, se quiser também se manifestar a respeito, né? Eu já vou, então, adiantando, já que o doutor vai falar em seguida, né? É claro que o porte econômico é importante, né? Não dá para você comparar uma peixaria, né, no interior enfim, em Cananéia, né, com um grande comércio atacadista de posta de calção congelado, que fatura, opera bilhões de reais, né? Então, não tem como se comparar. Embora o doutor tenha razão em relação à questão da quantidade de notas fiscais, né? Foram só 53 notas fiscais que houve disparidade para mais de 30 mil que são emitidas por ano, não é isso? Então, realmente, mas, por outro lado, a doutora Luciana tem razão, o contribuinte desse porte deveria se esforçar um pouco mais no recurso, né? Para mostrar que, de fato, houve um erro, né? E que erro é esse, né? Para demonstrar aí que, de alguma forma, ele não tem outros autos de infração, né? Que foram lavrados nesse... Embora eu não concorde com essa questão de que é o contribuinte que tem que fazer a prova de que ele não tem antecedentes fiscais. Eu acho que essa prova, muitas vezes, ela é uma prova negativa. E aí, tentar fazer com que o contribuinte traga essa prova seria fazer com que ele trouxesse uma prova meramente formal, um print do sistema, porque a própria Secretaria da Fazenda não dá uma certidão negativa. Nós não damos certidão negativa de que não tem antecedentes fiscais, né, na Secretaria da Fazenda. Então, é complicado isso, né, fazer essa... Eu não acho que seja o caso, eu acho que a prova do antecedente fiscal é quando existe, né? Então, é quando existem antecedentes fiscais que, de fato, impactam no processo, né? E aí, sim, há o interesse de demonstrar no processo, há um interesse processual, né, de demonstrar no processo que há antecedentes fiscais. E o interesse processual aí, no caso, é da parte contrária, né? Então, falece de interesse processual. Não é que há uma deficiência por parte do contribuinte, né? Se ele não trouxer essa prova. Então, assim, eu respeito o entendimento contrário, né? Mas nesse ponto eu não posso concordar que fica em cargo do contribuinte tal questão, né? Eu acho que uma prova negativa muitas das vezes, embora o contribuinte ele pode alegar e trazer alguns elementos que suportem, né? E que indiquem, né, algum nesse sentido, né? No caso dos autos no recurso ordinário, realmente o recurso ele é muito pobre nesse sentido, né? São alegações, né? Então, realmente uma situação complexa, né? Muito complexa. Eu vou, então, desculpem, né, mas esse ponto é um ponto que eu achei importante. E, mais uma vez, também, só por final, né, eu acho que realmente a doutora Luciana levantou um ponto que, embora eu concorde em parte, né, eu acho que é relevante. Eu concordo em parte com essa questão do contribuinte não ter usufruído do desconto na época da lavratura do auto de infração, enfim, com base, inclusive, na legislação aí
que reduz bastante, né, o valor da multa. Eu acho que, de fato, concordo com o doutor Jandir, é uma faculdade do contribuinte, mas, por outro lado, né, a redução de 50% hoje é mais prejudicial a ele, né, do que teria sido naquela época, né? Então, mas é apenas um ponto que eu tô levantando, não é uma questão que possa impactar, quer dizer, ninguém está aqui querendo impedir o contribuinte de escolher qual via ele vai seguir, ele tem total liberdade, né? Mas, nesse momento, ele acaba, então, sofrendo na verdade, essa redução de apenas 50%, eu já estou indo para o outro lado, né? Seria algo que, de fato, para ele, na verdade, é apenas de se observar, né, que foi uma decisão, teria sido uma decisão ruim. Ele apostou que talvez fosse tudo, né? Então, mas essa questão é só para levantar o ponto de que, de fato, como a doutora Luciana colocou, eu não vejo aqui que ela tenha colocado como um óbice para a aplicação do artigo 527-A. Então, eu acho que, assim, considerando essas questões que eu coloquei, se o doutor Jandir puder se concentrar nesses pontos aqui de minha dúvida, porque, ao fim e ao cabo, eu e o doutor... Eu acredito que nenhum dos dois juízes vão mudar a posição, né, nesse momento. Então, eu e o doutor Eduardo é que vamos ser os fiéis da balança aqui, num caso que aparentemente era fácil, mas agora está complicado, realmente, porque, de fato, o que a gente mais quer aqui, e o que eu mais quero, né, eu não estou na cabeça dos meus colegas, mas eu entendo que todos aqui são julgadores bastante experientes e honestos, né? Não só honestidade no sentido jurídico e intelectual, né? Buscam de fato a justiça, né? Eu não vejo aqui nenhum de nós aquelas posturas extremadas, né? E eu vejo mesmo uma análise bastante responsável e detida do caso, da doutora Luciana, do doutor Jandir, do doutor Eduardo. Isso é o que engrandece essa Câmara, né? Então, que de fato as questões, quando a gente se coloca nessa condição de buscar a justiça, realmente de entender o que está acontecendo nos autos e realmente ter um critério para que a justiça seja feita, aí é que vem as grandes dificuldades, né? Mas essa é a nossa função. Então, eu gostaria de passar a palavra aqui para o relator com essa reflexão, né? Doutor Eduardo, eu vou passar primeiro para o doutor Jandir, que ele pediu primeiro, tá? E aí, em seguida, a não ser que o doutor Jandir abra aí a preferência. Doutor Jandir. João, alguns pontos que eu ia mencionar, o senhor já abordou muito, muito pertinentemente, né? Eu ia mencionar a prova dos antecedentes, o senhor já se manifestou no mesmo sentido que eu ia abordar. Eu só queria, então, falar de duas coisas, né? Da prova do erro, né? Lembrando que o contribuinte pode ter percebido o erro apenas com a lavatura do auto de infração, porque é um erro que não impactou em recolhimento de imposto, né? Então, às vezes, o auto de infração foi que denunciou a existência desse erro. Então, era difícil para o contribuinte juntar provas de algo acontecido com tanta antecedência, né, a ponto de se municiar para um futuro processo administrativo, né? E nós sabemos, né, que, por vezes, há erros que são misteriosos, né, do sistema de informática. Não dá para presumir que houve um chamado com a doutora Luciana. É possível que tenha havido, mas é possível que não tenha havido também. Que não tenha havido como o contribuinte documentar a existência desse erro. Houveram algumas notas fiscais emitidas com valores diferentes do que deveriam ter sido, né, no campo valor unitário, especificamente no campo valor unitário, que refletiam no valor total, e ponto, né? Depois o sistema passou, sabe-se lá por quê, se houve realmente um erro sistêmico, se foi um erro específico, né? Passou a funcionar normalmente. Então, ficar presumindo que o contribuinte teria tido uma atitude de correção de erro e documentado, passa a ser um campo assim, de elucubração, né? E outro ponto que eu queria mencionar é com relação ao pagamento com desconto, né? Realmente é o direito do contribuinte, mas sempre é aquela expectativa, né, de conseguir a relevação, né? Ou um desconto grande, tendo em vista o entendimento de que, de fato, houve um erro, né? E passível de redução por não se tratar de falta de pagamento de tributo, né?
Então, feitas as considerações, eu devolvo a palavra, lembrando que, de fato, esse caso específico, eu também, quando fiz o voto, também me deparei com todas essas dúvidas, e não acho que nenhuma solução aqui seria errada, não, né? Tanto de manter, como de ser um valor maior, ser um valor menor, ou sequer ser dado algum desconto, tendo visto todas essas colocações que estão sendo feitas, né? Realmente é um caso que está naquela zona cinzenta de aplicação, né? Então, feito essas ponderações, eu devolvo a palavra aí, quem sabe o doutor Eduardo possa nos trazer mais luz aí na questão, né? Obrigado. Perfeito, obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Bem, bom dia a todos. Esse é mais um daqueles casos que me convencem de que eu nunca vou falar que o caso que está sob minha relatoria é tranquilo, né? A gente está aqui tratando do 527A e sei lá quanto tempo a gente está debatendo o que é a divergência. Eu vou procurar ser econômico, mas eu já adianto que eu acompanho o posicionamento do Dr. Jandir, discordo da Tavênia e da doutora Luciana, e talvez eu repita algumas coisas que já foram tratadas, e por isso que eu vou falar em poucas palavras, mas para deixar aqui o meu posicionamento, né? Eu sei que, inclusive, a doutora Luciana já discorreu bastante, mas o fato de constar do voto, né, a circunstância do contribuinte ele não ter aderido a uma multa, ou melhor, a uma redução significativa pagando, ele se oferecer uma defesa, para mim, tá? Podem pensar de forma diferente. Parece que ele está sendo penalizado, né? Me incomoda um pouco essa menção. Olha, ele teve essa oportunidade. O contribuinte tem livre-arbítrio, ele faz o que ele quer. Se ele quer ir para o contencioso, se ele tem transparência, apresentar argumentos de fato, de direito, jamais isso pode ser usado contra ele, porque está sendo usado contra ele. Entendeu? Então, é uma coisa que me incomoda um pouco. O contribuinte que vai com uma defesa, que ele pleiteia um cancelamento total, uma relevação, e aí ele ainda tem esse argumento, olha, você devia ter feito isso ali atrás. Sabe? Não pode haver um pensamento assim, data vênia, um raciocínio dessa forma, né? Ele tem essa liberdade, essa faculdade. Outro ponto, aqui, em nenhum momento se discute que não houvesse uma falta de cumprimento de obrigação tributária acessória. Então, também me parece juridicamente irrelevante falar, olha, aqui houve uma conduta que envolveu operações da ordem de 121 milhões 318.092 reais. Isso é irrelevante, ele não deve um centavo. O descumprimento aqui é de obrigação tributária não é coisa acessória, né? Em relação à argumentação de que o desenvolvimento tecnológico, né, da informação digital, poderia conduzir, ou na verdade implicaria numa obrigação do contribuinte não mais proceder a equívocos de natureza procedimental também, eu acho que é uma premissa que deve ser mais atentada, porque eu vejo, como o doutor Jandir colocou, a realidade empresarial muitas vezes é diferente. A empresa ela é grande e ela tem mais dificuldade de se organizar. Não que justifique, tanto que ela tem que sofrer uma autuação fiscal. Mas não é porque ela é maior que é mais fácil. Eu já peguei na prática muita situação nesse sentido. Né? Você tem uma estrutura de pessoal, você tem uma estrutura de documentação, você tem uma estrutura física. Muitas vezes é o contrário. Em relação, o doutor Jandir até coloca, e eu concordo com a conclusão dele, de que a mera infração não é elemento, né, para ter qualquer influência no 527A. Ele até coloca assim, qualquer infração traz embaraço, traz dificuldade, ação fiscalizadora. Nesse ponto eu até discordo, doutor Jandir. Muitas vezes não traz embaraço, muitas vezes não traz dificuldade. Muitas vezes o que traz mais dificuldade é aquele que cumpriu uma obrigação tributária e tem operações que envolvem uma documentação muito volumosa, operações complexas, né? O fisco costuma sustentar, mas isso traz um custo à fazenda, a fiscalização, isso é obrigação, é trabalho, faz parte da natureza da fiscalização. Então, de alguma forma, falar que isso vai implicar uma coisa até, acho que, descompromissada com responsabilidade. Né? Agora, outra questão também, você tem aqui nesse caso você tem autos de infração, você tem 4 que foram liquidados, outro foi confessado.
Né? Preliminarmente eu trago um argumento que eu sei que os colegas não concordam, mas muitas vezes aquele auto sequer poderia ter sido lavrado. De repente é um auto que viria para essa Câmara e não seria mantido. Então acho que tem muito uma ingerência, né, de julgados, de entendimentos de outras câmaras, de outras composições, em relação ao caso vertente ao caso concreto. Agora, a gente considerar, para não relevar, ou relevar menos, auto que foi liquidado, é você condenar o contribuinte para sempre. Ele liquidou, ele pagou, não interessa, ele sempre vai ser, isso vai militar em desfavor dele. Cadê os conformes nesse caso? Né? Que trata até de autorregularização, conforme a natureza da acusação. Ou seja, você tem um débito vivo que existe e a possibilidade de uma autorregularização, você não vai ter multa. Que é uma situação até mais sensível. Porque aqui você teve uma liquidação. Então, se você tem um débito, a gente esquece, você regulariza, você não vai ter multa. Agora, para aquele débito fiscal que foi liquidado, não, a gente vai manter vivo isso no histórico dele, se ele liquidou. E ainda mais nesse caso, que são só 4, o outro ele confessou. Eu sei que envolve questões subjetivas, eu sei que não é fácil, né? Mas eu queria aqui deixar, pelo menos, essas minhas considerações, né? Desculpe até as discordâncias, doutora Luciana, ou a forma como eu me manifestei, não é em relação ao seu voto, em relação a posturas reiteradas que eu vejo nesse sentido, tá? E que, de alguma forma, assim, me incomodam um pouco. Porque se aqui a gente tem que não houve dolo, fraude e simulação, que não implicou em falta de pagamento, eu não iria na linha do você teve oportunidade antes, ou o valor da operação é tanto. O problema é se o valor do débito fosse tanto. Aí seria um débito, aí seria descumprimento de obrigação principal. Então, são essas minhas considerações. E desculpe também, doutor Maluf, eu não vou resolver essa questão, eu vou acompanhar o doutor Jandir. Doutor Eduardo, eu vou passar para a doutora Luciana e a gente então encerra, mas eu vou, na verdade, doutor Eduardo, eu compartilho da mesma insatisfação em relação a algumas posturas, né? Mas, no caso dos autos, quando a gente vai no recurso ordinário, a gente vê que o contribuinte concentra suas razões, primeiro na questão do porte econômico, né? Que a gente já julgou aqui várias vezes da importância do porte econômico, né? Não é de agora isso, né? E é um critério importante, né? Porque ele de fato você exige, né? É exigível, né? De um contribuinte de maior porte econômico que tenha maior capacidade, sim, esperado dele, né? De maior capacidade de não cometer erros ou desleixos em sua escrita fiscal. E aí, quando você olha o recurso, depois o contribuinte ele fica concentrando suas razões numa questão de falta de prejuízo, né? Então, assim, eu acho que realmente falta aí, no caso, faltou aí uma postura mais assertiva do contribuinte, que eu me sentiria mais confortável, né? Então, eu vou declarar meu voto, vou acompanhar a doutora Luciana, nesse caso, por conta dessa questão do recurso ordinário, mas realmente com uma sensação de que eu acho que, no caso dos autos, seria possível, sim, alguma redução da multa, caso o contribuinte tivesse se esforçado um pouco mais no seu recurso, né? Tem uma outra questão que eu acho que, se fosse para... Eu não sei, eu estou procurando aqui na legislação do contencioso se haveria algum impedimento, né, no caso de empate, eu acho que é só no caso de redução, né, da multa ou relevação, que aí não poderia ser por empate, não é isso? No caso como o doutor Eduardo acompanha o doutor Jandir, então eu desempato pela não redução, né? Então, nesse caso, não há nenhum impedimento, né, para isso, né? Doutor João, me permita interromper. No caso da multa, em 2017 foi alterada a lei, é necessário 3 juízes, né? Então, mesmo no empate, não prevalece a posição do presidente. Ainda que o senhor concordasse comigo e os outros 2 não concordassem, não seria possível reduzir. São só 3 juízes, no mínimo. Mas para manter a multa, não tem problema.
Não tem problema. Então é isso, eu já declarei meu voto, eu vou passar a doutora Luciana aqui para suas considerações finais, eu acho que a gente já chegou numa conclusão aqui. Doutora Luciana. Obrigada, presidente. Eu vou ser bem breve. É só em relação à questão da informatização, né, que eu queria esclarecer meu ponto de vista, né, que eu acho que as empresas de grande porte, pelo fato de elas terem um sistema informatizado, adquirirem sistemas de grande porte, elas podem realmente ter um maior controle, né? Tanto isso é verdade, né, que depois que nós tivemos, hoje, se a gente for ver, a maior parte das empresas, elas não são autuadas, né? A maior parte dos contribuintes não incorrem em erros, né? Eles conseguem controlar, né? Então, eu acho que isso, assim, a gente não pode dizer que pelo fato dela ser grande, ela tem muitas operações, ela pode ocorrer mais em erros. À medida que os sistemas são aprimorados, à medida que se investe efetivamente em controles, né, você minimiza muito isso, né? E eu acho que, no caso aqui, realmente, apesar de ele não ter trazido, ele não trouxe nada, mas existe um intertício, existe um intervalo entre que não é explicado também, né? Porque aconteceu em maio e depois aconteceu em dezembro, e mesmo que depois do auto de infração ele tivesse descoberto isso, ele de alguma forma ele teria corrigido. Eu acho que ele não está em aberto o erro até hoje. Então, ele diz, depois do auto de infração, eu descobri que tinha um erro, eu efetuei a correção, aqui está todos os parâmetros que eu corrigi, nem isso ele traz. Mas só finalmente em relação, né, que eu acho que criou um pouco de controvérsia, essa questão de ter colocado o que está na folha 7, né, a opção, né, pela confissão, na verdade, o que eu trago isso é porque ele fala da exorbitância do valor, né? Então, eu só quero dizer que ele poderia ter, de alguma forma, pago um valor menor, né? Mas isso eu não trago isso no corpo, né? Na análise em si, né? Do artigo 597. É só em relação mesmo ao fato de dizer que o valor é exorbitante. Ele poderia ter reduzido isso em 1/6 do valor, praticamente 1/7 do valor. Então, são essas considerações só que eu gostaria de colocar. Perfeito, obrigado, Luciano. Eu falei que nós já estamos com as nossas convicções aqui formadas, mas a gente não ouviu ainda a representação fiscal. Então, eu retiro o que falei, e passo a palavra para o doutor Gildo. Doutor Gildo. Primeiramente, a gente tem que parabenizar a todos vocês pelo excelente debate, um altíssimo nível, tratando de uma questão muito polêmica, né? Mas é importante a gente considerar alguns pontos. O primeiro deles é que o simples fato de não ter dolo, fraude, simulação e não ter prejuízo ao erário porque não há cobrança de tributo, isso por si só já não é um motivo suficiente para elevação ou redução de multa, né? Se fosse assim, a gente deixaria de ter qualquer utilidade às infrações acessórias, né? As multas por infrações acessórias. Eu acho que é uma questão muito relevante nesse caso é a situação do porte do contribuinte. Até que ponto essa multa, nesse valor de 1.200.000 e pouco, é relevante para ele e que tenha um caráter pedagógico, né? É um contribuinte enorme, isso para ele, essa multa, né? Claro, isso tudo é subjetivo, mas essa multa me parece adequada do ponto de vista pedagógico para um contribuinte desse porte, né? Então, essa a minha opinião como representante fiscal. Mais uma vez, parabenizo a todos pelo excelente debate. Perfeito. Muito obrigado, doutor Gildo. Alguém ainda gostaria de se manifestar? Senão, eu encerro os debates e procedemos à votação. Doutor Jandir. Só uma última colocação, doutor João. Está sendo falado muito com relação ao porte econômico, né? De fato, o porte econômico tem que ser levado em conta, sem dúvida, porque a lei até fala para ser levado em conta, né? Mas na dosimetria, ou seja, se o porte econômico é muito grande, eu vou reduzir menos a penalidade. Se o porte econômico é menor, eu posso reduzir mais. Mas não usar o porte econômico para simplesmente não aplicar a redução, né? Isso é aquele entendimento de que tanto o porte econômico quanto o incidente se relacionam à dosimetria, não à própria aplicação da redução ou relevação, né? É só essa observação. Eu achei que foi muito focado na questão do porte econômico, né? Tá, eu entendo. Doutor Eduardo. Eu só fazer um pequeno adendo ao que o doutor Jandir colocou. Senão, não poderia implicar em falta de pagamento de imposto, dolo, fraude, simulação e grande porte econômico, né? Aí mudaria de status na legislação, né? Então, isso.
Essas todas são questões muito... Quando a gente vai descer no detalhe, né, aí salta aos olhos as dificuldades, né, da letra fria da lei, né? Porque, de fato, o porte econômico é como se fosse um requisito secundário, né, em relação a questões que são mais importantes e tudo. Mas eu não vejo que isso tenha sido usado aqui como um argumento para não é um argumento dentro da dosimetria, né? A dosimetria, ela envolve 0 a 100% da multa, né? Então, uma questão matemática, né? Talvez não jurídica. Então, eu não vejo... mas nós já estamos bastante convictos, né, do que os argumentos foram bem colocados, né? Bem debatido. E eu acho que está de bom tamanho. Se me permitem, eu vou então encerrar os debates e proceder à votação. Os dois juízes já manifestaram seus votos. Eu, então, estou pedindo a verificação de quórum, doutor Eduardo. Iniciar a votação. A doutora Luciana, então, conhece e não provê o recurso. O juiz relator, doutor Jandir, conhece e dá parcial provimento. Então, nesse caso, a votação realizada, o processo de Bom Peixe Indústria e Comércio Limitada, em 4.146.558, teve o seu recurso ordinário conhecido integralmente e não provido, em decisão não unânime. Vou encerrar esse processo e pedir aos colegas que se dirijam para o próximo processo, fazendo apenas aqui a observação de que o processo, o processo de Societe ou Société, não sei, Comércio de Veículos Limitada, a em 4.147.493, foi retirado de pauta a pedido do relator. Então, peço aos colegas que se dirijam ao processo Nacional Tubos Indústria Limitada, a em 4.147.914. Relatoria da doutora Luciana. Doutora Luciana, quando quiser. Obrigada, presidente. Eu só vou registrar o voto aqui. Doutor João, enquanto a doutora Luciana registra o voto, só lembrando que nós estamos com dúvida, né? No artigo 61, do parágrafo 2º da 13457, dispõe que, nos termos do artigo 27 desta lei, as câmaras julgadoras poderão relevar ou reduzir as multas, né, apenas se houver voto nesse sentido de pelo menos 3 juízes presentes. Então, essa é a redação que passou a vigorar desde 2017. Perfeito. É o 6... É o artigo 61, parágrafo 2º. 61, tá. Da 13.457. Eu me recordava desse artigo. É a primeira vez que eu me deparo assim, com um caso em que eu preciso entender se ele se aplica, mas eu me recordava que ele realmente só se aplica no caso da redução ou relevação da multa, no caso da manutenção da multa, ele não se aplica.
Então, está claro, né? É evidente aí. Então, muito obrigado, doutor Jandir. Ok, presidente, o voto está lançado. Pois não, doutora Luciana. Ok, obrigado. É um caso típico de acreditamento indevido com base em documento inidôneo, né? As questões... Primeiro eu faço aqui, né, logo no item 13, né, eu faço um resumo, né, da constatação de inidoneidade de documentos fiscais, né? O fisco diligenciou o estabelecimento, né, declarado nos cadastros fiscais, constatou a inatividade do estabelecimento no local e o imóvel estava sendo oferecido para locação, né? E o proprietário do imóvel informou que o contrato de locação teria terminado sua vigência em maio de 2016. O fisco também constatou os registros de fiscais do contribuinte, verificou que ele emitiu notas fiscais entre 2017 e 2019 no valor de R$ 16.758.755,91, com débitos declarados de R$ 2.301 e algumas outras centavos. Ele recebeu também mercadorias no valor de 177 milhões, com o ICMS destacado no valor de R$ 1,5 milhão. Que parte desses documentos fiscais, né, tiveram sua emissão atribuída a contribuinte em situação cadastral nula desde 2012. E, por fim, que ele deixou de entregar a GIA a partir de janeiro de 2017, e que não efetuou o recolhimento do imposto. Diante disso, concluiu-se, né, que ele existiu até 31/12/2016, e, a partir daí, passou a emitir documentos fiscais meramente para amparar operações praticadas, né, com empresas sem documentação fiscal e também para gerar créditos de ICMS para destinatário dessas supostas operações. Ao fim, houve enquadramento da inscrição estadual como nula e os documentos fiscais foram considerados inidôneos, né, os documentos fiscais emitidos a partir de 31/12/2016. Esse é o apelo ordinário, o autuado aduz em preliminar, né, são 3 preliminares que ele aduz, que a constatação fiscal de inaptidão e idoneidade da empresa fornecedora somente viria a ocorrer anos após as aquisições objeto do AIM, que o dever da fiscalização seria prerrogativa exclusiva das autoridades fiscais e que teria agido com total boa-fé na diligência, na diligência do desenvolvimento dos seus negócios, de maneira que não se poderia lhe ser atribuído, né, ou transferido o ônus do tributo não recolhido por terceiros. Eu digo que as preliminares não merecem ser acolhidas, né? Falo sobre a declaração de nulidade, que é um procedimento que só ocorre após um lapso de tempo, certo lapso de tempo, porque o procedimento só se desencadeia após ter sido encontrados indícios de irregularidade. De outra forma, seria a convalidação das fraudes, que evidentemente só são apuradas depois de praticadas, né? E o ato pelo qual o fisco declara a nulidade na inscrição é meramente declaratório, o fato é preexistente. Em relação ao poder de polícia, eu digo que ele diz que não detém poder de polícia, eu digo que não está se exigindo que ele faça, né, que ele exerça a função privativa do fisco, apenas que tome os cuidados necessários para a lisura de suas operações. Cito o artigo 22A, né, que estabelece a obrigação de verificação de regularidade. E, por fim, eu digo que ele não está sendo responsabilizado por ato de terceiro. O fisco não está a exigir o imposto por suposta operação interior, né, por responsabilidade solidária. Na verdade, é a declaração de inidoneidade que faz com que os documentos fiscais não sejam considerados usados à comprovação do direito do crédito do imposto. Por fim, eu falo do artigo 136 do CTN sobre a responsabilidade objetiva. Já passando ao prisma meritório, né, ele alega, né, a legitimidade dos créditos, ele diz que teria boa-fé. Aqui eu faço só uma digressão aqui sobre o artigo 59, sobre o princípio da não cumulatividade, vou poupá-los disso, verifico que a peça acusatória está com os documentos que comprovam efetivamente a acusação fiscal, explico, né, o histórico do contencioso administrativo e da súmula 509, né, explico o modelo, né, que eu adoto, né, que seria 3 eixos, fiscal, negociar, financeiro, né, eu faço um diagrama, e já passo, então, ao exame desses requisitos dentro desses 3 eixos, né. O primeiro seria o eixo fiscal, né, que seria a verificação da regularidade fiscal do fornecedor. Eu entendo que ele não conseguiu comprovar a adoção de uma conduta zelosa na verificação da regularidade fiscal dos seus parceiros à época das operações, né? E eu já digo que ele juntou, né, para demonstrar que ele verificou essa regularidade, ele demonstrou juntou as folhas 428 e 429, consultas ao cadastro CNPJ do CESP, realizadas com somente 27/4/2022, ou seja, após a lavratura do AIM. O que, por óbvio, não comprova que o contribuinte, no momento da celebração dos negócios jurídicos, que foram realizados entre março e maio de 2017, tenha verificado a regularidade fiscal do seu parceiro.
E, ainda mais, ele junta um documento nominado Cadastro Centralizado do Contribuinte, as folhas 886 e 892. O que consta desses documentos é que o estabelecimento, o fornecedor, no Universo Comércio de Ferro e Aço, deixou de exercer suas atividades em 31/12/2016, ou seja, então, nada acrescenta à defesa do contribuinte. Então, eu entendo que ele não logrou demonstrar, né, os requisitos necessários à verificação da regularidade fiscal dos seus fornecedores à época das operações. Passo, então, ao eixo negocial, seria a verificação da regularidade comercial das operações, e também vejo que não há elementos aptos a demonstrar essa comprovação, né? Ao ser notificado pelo fisco a prestar informações sobre a pessoa que teria representado o adquirente das mercadorias, ele alegou tão somente que, abro aspas, a contratação comercial foi feita verbalmente por senhor Jorge Kaminski, representante comercial da empresa vendedora, contato no telefone celular e no e-mail. Como bem se vê, o autuado aduz que adotou comportamento cauteloso, mas afirma que a contratação das operações, que totalizaram a vultosa quantia de 2.600.000 aproximadamente, foi feita verbalmente. Ainda que tal procedimento não seja defeso, é certo que a dinâmica contemporânea das relações mercantis exige que agentes empresariais atuem cada vez mais com profissionalismo e cautela. Contratos e acordos formais, né, além de viabilizar a realização dos negócios estabelecidos, servem como elementos probatórios e eventuais demandas litigiosas. Mas, no caso, o autuado teria depositado sem reservas confiança na figura da suposta pessoa responsável pelas vendas. Entretanto, é certo que ninguém que exerce atividade comercial ou qualquer outra atividade econômica é tão pouco esclarecido para ignorar que, onde reside a incúria, não há lugar para a alegação de boa-fé. De outro vértice, não parece razoável esperar a intervenção da autoridade fiscal para aferir a certeza de toda a mediação da transação comercial. A demonstração da regularidade da fase das negociações preliminares é um dever que deveria ser cumprido pelo autuado, e não um direito que possa ser exigido do fisco. Frise-se, se o autuado suscita a aplicação do princípio da boa-fé ao caso, é seu ônus demonstrar que agiu com lealdade, honestidade e zelo. Contudo, é importante observar que, embora notificado apresentar informações e documentos que comprovassem a realização das operações, pedidos, contratos, mensagens eletrônicas, o autuado nada apresentou ao fisco. Já no presente contencioso, ele colacionou, juntamente com a sua defesa, tickets de pesagem e certificados de qualidade, aduzindo que tais elementos poderiam evidenciar que realmente as mercadorias foram por ele recebidas. Não obstante, tal material probatório é inócuo para a solução da lide, haja vista que o recebimento das mercadorias é fato incontrovérsil nos autos. O que se relata no presente aí é que o autuado recebeu mercadorias que, todavia, vieram de qualquer outro lugar que não do estabelecimento consignado dos documentos fiscais de entrada, porque este, à época, já não mais existia. Note-se também que o relatório de entrada detalhado por lote, né, nominado esse título, acostado às folhas 563 e 566 e reproduzido às folhas 934 e 937, por se tratar de documento de controle interno, por si só não tem força probante suficiente à demonstração pretendida. Mas não é só. Aí eu cito a doutora representação fiscal, e vou citar só um trecho, né? Se houve a produção de rolos de aço como argumento, o fato é que a aquisição de matéria-prima se deu de forma irregular e desacordo com a legislação de regência. Irrelevante para o delito da questão trazer aos autos qualquer documento ou planilha que pudesse estabelecer a vinculação entre o setor de aquisição e o setor de produção. No outro giro, no que atine à demonstração da regularidade do transporte das mercadorias, o autuado assevera que, conquanto o frete das mercadorias estivesse sob a responsabilidade do vendedor, teria, em relação à parte das operações, obtido e juntado aos autos conhecimento dos transportes, né, dos transportes efetuados. Todavia, quanto às demais operações, o autuado requer a conversão do julgamento em diligência para que a transportadora, que ele cita, né, seja notificada a apresentar, perante esse órgão julgador, cópia de conhecimentos de transporte por ela emitidos. Em que pese o esforço probatório do autuado, que realmente eu parabenizo nesse sentido, o que se evidencia, infelizmente, é a incompletude da prova juntada, a sua insuficiência, a adequada demonstração da regularidade comercial das operações objeto do AIM. Ele só junta parte dessas notas, né? E tal insuficiência emerge ainda mais contundente ante o pedido de conversão do julgamento de diligência, no sentido de que esse órgão de julgamento busque prova fora dos autos. Note-se que o pleito recursal sequer encontra amparo na legislação que rege o presente contencioso administrativo paulista. E aqui também eu cito o artigo 19, né, que as provas devem ser apresentadas juntamente com a auto-de-pressão e com a defesa. De par com a insuficiência da instrução probatória da defesa, está a seguinte observação do juízo de piso, abro aspas, contrariando o artigo 127, inciso 6 do RICNES, não constam os dados do transportador nos DANFs, como pode ser verificado nos documentos folha 15 a 55. De outra banda, é inegável que os documentos fiscais inidôneos são inócuos, como elementos de prova da boa-fé do autuado, desde que o parágrafo único
O artigo 184 do RICM dispõe que o documento inado fará prova apenas em favor do fisco. A esse fato acresce que os documentos de saída de mercadorias não são elementos probatórios capazes de comprovar que as informações consignadas nas notas fiscais de entrada de matéria-prima correspondem a operações efetivas entre o autuado e o suposto fornecedor. Nesse particular, a lei de não autorizada pela legislação de regência, despiciando seria a concessão de prazo suplementar para a comprovação do destino dado a todas as mercadorias. Por fim, transparece evidente que as anotações efetuadas unilateralmente pelo contribuinte, seus livros contábeis e fiscais, por si só, não podem demonstrar a sua boa-fé. Passo, então, ao eixo financeiro, que seria a comprovação dos pagamentos às empresas cujos documentos foram declarados inidôneos. Nesse sentido, eu também entendo que o auxílio probatório não se mostrou suficiente à demonstração dos pagamentos, das mercadorias. Ele junta, as folhas 545 e a 562, uns documentos, transferências bancárias, TED. Apesar de CISPAG, na verdade, não são aqueles comprovantes de pagamento, na verdade, são comprovantes de transferência bancária, simplesmente transferências. Alguns extratos bancários e algumas declarações que são denominadas de declaração de quitação. E entende que essas declarações, a partir desses elementos, seria possível constatar que os pagamentos, de fato, foram realizados para a empresa fornecedora. Então, aqui eu rememoro que a exigência fiscal em debate abarca operações que foram realizadas entre março e maio de 2017, conforme o demonstrativo de folha 12. E também destaco que os comprovantes de transferência bancária, esses TEDs que foram juntados, eles trazem essas informações. Ou seja, as operações começaram a serem realizadas em março, mas ele já aduz que teria feito já uma transferência em dezembro de 2016. Então, trata-se de TED-C, transferência de qualquer valor para conta de diferente titularidade em outros bancos. De plano registro, e isso é deveras relevante para a solução da controvérsia, que não vislumbro nos referidos documentos, sequer nos raros extratos bancários que os acompanharam, qualquer indicação que permitisse a vinculação das operações bancárias neles descritas às notas fiscais objeto da atuação fiscal. Não tem os números dos documentos fiscais e também não sequer teria, porque, na verdade, nem seria pagamento, os códigos de barra de boletos. Então, não há como se vincular esses TEDs aos documentos fiscais objeto da atuação. Aliás, os documentos de folha 552 e 557 sequer indicam o suposto fornecedor como destinatário do numerário transferido. Indica o estabelecimento nacional Aços Industrial Limitada, cujo envolvimento nas operações não restou demonstrado. Não obstante, o autor afirma que a planilha de folha 545 traria a composição da nota fiscal com os adiantamentos efetuados e os respectivos comprovantes de pagamento. Examino o mencionado demonstrativo e dele também nos trai qualquer elemento que me permita concluir pela regularidade dos aventados pagamentos. As informações apresentadas são vagas, incongruentes, desconexas e sem qualquer suporte probatório. Esse documento não permite que chegue a nenhuma conclusão, não há uma vinculação, simplesmente os valores são lançados de uma forma confusa. Quanto à forma de pagamento adotada, cabe citar os argumentos da autoridade fiscal acolhidos pelo juízo de piso. Abro aspas, estranhamente foram apresentados conjuntos de documentos que comprovariam o pagamento de conjuntos de notas fiscais, inclusive de forma adiantada, além dessa forma estranha de somar os valores. Em réplica, o autor sustentou que não há nada de estapafúrdio dos comprovantes de pagamento e na forma que a recorrente realiza, visto que todos foram realizados por intermédio do Banco Itaú, na conta de titularidade do Universo, que é o suposto fornecedor, constando inclusive o CNPJ deles. E que os pagamentos foram efetivados de forma antecipada, como normalmente ocorre nessas relações comerciais, pois caso contrário, o negócio jurídico não se efetivaria, pois é necessário dar uma entrada para que o vendedor providencie as bobinas de aço. Não há nada de anormal nesse procedimento. Ora, se o autuado aduz que a antecipação dos pagamentos era condição para a concretização dos negócios jurídicos, caberia lhe comprovar documentalmente tal circunstância, mas não logrou fazê-lo. Ademais, não há como se conceber que o simples fato de ter realizado transferências bancárias de valores para o suposto fornecedor de mercadorias, em alguns casos com até 3 meses de antecedência, seria suficiente à demonstração do efetivo pagamento das mercadorias objetos da autuação. Uma coisa é ele transferir os valores, mas vincular esses valores às mercadorias objetos da autuação, isso não foi feito nos autos. Outro ponto que merece destaque é que os documentos nominados declaração de quitação não servem para sustentar as alegações recursais, na medida em que neles não há elementos capazes de demonstrar a sua autenticidade, sequer de identificar o respectivo signatário. Vale observar também que, além de não encontrar suporte legal, diante do que dos autos consta, de nenhuma valia seria a expedição de ofício à instituição bancária para a comprovação da origem das contas que receberam os numerários,
vez que o que se busca é a específica demonstração da liquidação financeira das operações mercantis objeto da autuação fiscal. Aliás, é bem da verdade, a mera existência de contas bancárias em nome do suposto fornecedor que, em muitas das vezes, miram recebimentos numerados em operação ficta, não pode demonstrar a veracidade das operações de compra e venda. Enfim, sendo-se disso que a prova deve atuar como elemento de convicção acerca da existência ou não de certos fatos, tem que os documentos juntados pelo autuado não são suficientes a demonstrar a liquidação financeira das operações mercantis em debate. Então, eu concluo, na linha de entendimento jurisprudencial formado pelo STJ, que não há comprovação de nenhum dos fatos básicos, ou seja, nem a verificação da regularidade do vendedor, nem a comprovação da regularidade comercial das operações, nem a comprovação dos pagamentos. Logo, não há como se concluir pelo fato principal, a veracidade das operações de compra e venda. E se não há como você aferir a veracidade da operação de compra e venda e da boa-fé, não se pode considerar lícito o aproveitamento de créditos, né, no exato teor da súmula 509. Então, diante disso, eu entendo que pela manutenção integral da exigência fiscal relatada no AI. Em relação à multa, ele se insurge com aqueles argumentos normais, quanto à confiscatoriedade, né, quanto ao percentual de multa, fala sobre a inconstitucionalidade, fala sobre a confiscatoriedade, eu trago aqui no jurisprudência da Câmara Superior. Ele fala também, ele faz uma correlação entre o princípio da equidade e o que preceitua o artigo 527A, embora ele não faça o pleito, né, específico do artigo 527A, mas ele faz essa correlação, mas aí, de qualquer forma, eu já estou refutando, né, dizendo que a acusação implica diretamente falta de pagamento do imposto. E, por fim, a representação fiscal juntou no parecer de folha 956 a 965, né, o pleito para a aplicação da súmula 10, com a revisão, né, do dia 9/6/2022 pela Câmara Superior. E eu estou dando guarida a esse pleito da representação fiscal, então eu limito, né, os juros, né, à taxa Selic. Então, eu voto no sentido de conhecer o recurso ordinário, dando parcial provimento, apenas para acolher o pleito da representação fiscal para limitar os juros à taxa Selic. É como voto, doutores, eu só vou registrar meu voto aqui. Perfeito, muito obrigado, doutora Luciana. Como sempre, um voto bastante aprofundado na prova, né? Não deixa nenhuma dúvida, né? E vou acompanhá-la integralmente. Eu só vou fazer uma observação. Cada vez mais a doutora Luciana tem me convencido da prestabilidade e da clareza didática dessa abordagem aqui dos eixos negociais, né? Eu vou recordar que no voto anterior que a doutora proferiu aqui, eu havia discordado em relação à questão do eixo fiscal, né? Que eu entendia que havia uma menção à questão pré-existente do fornecedor idôneo, né? E aquilo ali realmente eu entendia que não havia essa possibilidade da gente considerar, para fins de análise da tese da boa-fé, um argumento que trouxesse o fato de que o contribuinte, o fornecedor, teria sido, enfim, teria existido ou nunca existido, que isso que deveria ser do conhecimento do adquirente, enfim. Então, a discordância foi nesse ponto, porque o que eu acho que a questão da boa-fé, né, é claro que para caracterização da infração, isso é importante, isso é fundamental, né, mas está muito bem caracterizada, como a doutora Luciana muito bem colocou no voto, mas para a aplicação da tese da boa-fé, eu tinha minhas ressalvas, né, em relação a essas considerações. Mas como a doutora Luciana coloca aqui, cada vez me convence, né, de fato, essa questão do eixo fiscal, ela tem a ver muito mais com a postura do adquirente, né, de se resguardar, né, por todos os meios possíveis aí, né, de estar negociando com alguém que realmente se encontra irregular perante o fisco, e isso é uma obrigação que o contribuinte tem por conta da lei, né? Não é uma exigência simplesmente de uma tese que veio pela súmula 509, enfim, é uma obrigação que o contribuinte tem. Então, de fato, eu fico bastante satisfeito de acompanhar a doutora Luciana nos modos que o voto foi posto, né? Parabenizo, e a doutora Luciana tem cada vez mais me convencido da importância didática dessa abordagem.
Então, eu vou, então, acompanhá-lo integralmente. Doutor Jandir. Pois não, doutor João. Eu também parabenizo o doutor Luciano, né, pelo voto que, como sempre, abordou as questões aí em debate, né, de forma profunda e bastante didática, né? Mas eu, pelo contrário, com exceção dessa questão da verificação da regularidade fiscal do fornecedor, né, eu continuo entendendo que a emissão da nota fiscal eletrônica supre, né, qualquer outra atitude que o contribuinte possa ter em relação a esse assunto. Então, não tem nenhum propósito, nenhuma finalidade do contribuinte fazer qualquer verificação, sabendo que a informação que ele vai obter será a mesma que ele já tem pelo fato de a nota fiscal eletrônica ter sido emitida, né? Mas feita essa ressalva, que não prejudica as conclusões da doutora Luciana, muito pelo contrário, né? As conclusões delas são baseadas em vários aspectos aí muito relevantes, principalmente a questão do pagamento, né? Havendo pagamento até para empresas de outra nomenclatura, né? Que não o fornecedor, né? Fica bem claro aí a falta de comprovação das operações, né? Então, feita essa pequena ressalva, eu acompanho o voto da doutora Luciana. Obrigado. Obrigado, doutor Jandir. Doutor Eduardo. Também acompanho a relatora e parabenizo pela costumeira acuidade na análise das provas. Obrigado, doutor Eduardo. Doutor Gildo. Parabenizo a relatora pelo excelente trabalho, né? Eu acho que foi impecável, demonstrou todos os fatos. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, temos aí um consenso, né? Vou, então, pedir aos colegas. A doutora Luciana já registrou seu voto pelo conhecimento parcial e parcial provimento. E parcial provimento em relação à aplicação da súmula 10 na sua nova redação, né? Então, eu vou pedir a verificação de quórum para a votação. Iniciar a votação. Votação realizada. O processo de Nacional Tubos Industrial Limitada, a IN 4147914, teve o julgamento do seu recurso ordinário conhecido parcialmente e parcialmente provido, em decisão unânime. Esse foi o nosso último processo do dia. Eu vou, então, encerrar aqui, fazendo aqui as anotações aqui de praxe. Vou encerrar agradecendo a presença de todos. E é sempre muito bom. É claro que vários juízes que vêm substituir, eles trazem a sua experiência, sua bagagem, seu conhecimento técnico e como é de costume aqui no TIT, são de elevado nível técnico, né, os juízes que substituem. Mas é sempre muito bom ter a Câmara em sua composição completa, né? Eu acho que quando a gente está completo aqui, os debates eles vão para outro nível. E eu fico muito satisfeito de participar. Vou passar, então, a palavra para cada um dos colegas, para suas considerações finais, como é de praxe. Doutora Luciana. Ok, muito obrigada, presidente. Primeiro, eu parabenizo o senhor pela condução dos trabalhos. Eu quero parabenizar o doutor Jandir pelo voto, pelo debate, né? São sempre questões muito pertinentes, né? Sempre nos levam à reflexão. Então, eu fico muito feliz pelo alto nível do debate também. Doutor Eduardo também, com suas colocações, eu sempre agradeço bastante. Doutor Gildo, pela participação da representação fiscal, que seja sempre muito bem-vindo nessa Câmara, né? E eu agradeço. E eu estarei fora 2 semanas, né? 2 semanas, próximas 2 semanas eu estarei participando da Câmara Superior, então eu só retornarei dia 22, né? Então, eu desejo a todos aí uma boa semana e uma ótima condição dos trabalhos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luciana. Bom trabalho na Câmara Superior. Doutor... eu acho que vamos deixar o doutor Eduardo para o final ou doutor Jandir? Doutor Jandir, no final. Então, doutor Eduardo. Então, parabenizo os excelentes votos da doutora Luciana, doutor Jandir, doutor Maluf, a participação do Gildo.
com quem eu convivi bastante no biênio anterior. Desejar uma excelente semana a todos. E agora eu aguardo, até um pouco ansioso, as considerações do Dr. Jandir. Doutor Jandir. Pois é, doutor João. Hoje tivemos mais uma sessão de julgamento, né, bastante profícua, com debates excelentes, né, cujo sucesso só pode ser alcançado pela sua condução sempre competente, né, motivo pelo qual eu cumprimento, né. Também aproveito para parabenizar o doutor Luciano, né, pelos votos, né, tanto os próprios como de divergência, que só trazem elementos para a gente aprimorar os nossos conhecimentos, né, são verdadeiras aulas, né. Cumprimento também o doutor Eduardo, doutor Gildo, pelas manifestações brilhantes, né, feitas durante os julgamentos. E, né, como já é costume, né, até atendendo sempre que o doutor Eduardo anseia, né, eu gostaria de lembrar que hoje, dia 1º de novembro, né, é comemorado o Dia de Todos os Santos. Hoje é uma data que se homenageia, né, os santos, os mártires, né, tanto os conhecidos como os não conhecidos, né, que são muitos mártires que sequer têm a oportunidade de serem do conhecimento das pessoas, né. Mas essa é uma festa celebrada pelos adeptos, né, de muitas igrejas cristãs, tradição que é herdada a partir dos apóstolos, né, desde os apóstolos. E eu lembro que até alguns, né, algumas pessoas ousam até provocar as mulheres, né, que merecidamente tem seu Dia Internacional em 8 de março, né, dizendo que hoje também se comemora o Dia dos Homens, né, principalmente os casados, né, como se fossem todos os verdadeiros santos. Mas também eu gostaria de lembrar que, não só hoje, né, mas amanhã, né, será um feriado, né, dedicado à lembrança dos que já partiram, né, o Dia de Finados. Certamente todos nós temos algum ente querido, né, que está sempre presente, né, nas nossas lembranças, que não está mais presente fisicamente, né, e que certamente amanhã, em especial, também estará presente nos nossos pensamentos. Assim eu me despeço, desejando a todos um feliz Dia de Todos os Santos, sejam homens ou mulheres, né, e que amanhã todos nós possamos ter um dia com muita paz. Lembrando, né, que a semana que vem acho que não teremos sessão, né? Semana que vem será dia 15 de novembro, né, feriado da República. Então, acredito que nós nos veremos só na semana seguinte, no dia 22. Então, mais uma vez, obrigado a todos, boa semana a todos e bons feriados. Obrigado, doutor João. Obrigado, doutor Jandir. A semana que vem teremos sessão, não teremos na seguinte. Né? Semana que vem é dia 8. Verdade, é dia 8, né? Dia 15 que não teremos, é verdade. Eu estava pulando o dia 8. Então, eu já aproveito para pedir aos colegas que, se quiserem pautar algum processo para a semana que vem, fiquem à vontade. O doutor Eduardo vai falar logo em seguida, mas eu vou aproveitar e fazer só uma lembrança, porque eu acho que o doutor Eduardo vai ser spoiler aqui, se eu deixar ele falar. Ele vai falar o que eu vou falar também. O doutor Jandir lembrou, realmente é um período assim, de reflexão, né, da gente pensar nos entes queridos, né, enfim. Mas eu gostaria de lembrar que um dos santos mais profícuos, né, mais produtivos, né, foi o São Paulo, né? O apóstolo Paulo, né, foi que escreveu a maior parte que consta, pelo menos, da historiografia, né, escreveu a maior parte das cartas do Novo Evangelho. E, como não poderia deixar de ser, a gente se lembra, então, do glorioso São Paulo Futebol Clube, né, que é o time de tantas glórias, bastante profícuo, né, e produtivo, né? E vamos orar para que o São Paulo, no ano que vem, ele mantenha essa tradição, né? O nosso grande tricolor. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Eduardo. Não sei se era isso que o doutor Eduardo ia falar. Doutor Eduardo. Não, na realidade, eu só ia pedir para, se puder, incluir esse processo de hoje meu na pauta do próximo, né? Próxima pauta. Mas assinar embaixo o que foi dito pelo doutor Jandir, pelo doutor, né? É apenas isso mesmo. Perfeito. Considerem incluir. Então. Obrigado. Eu vou então passar a palavra para o doutor Gildo e, como é de praxe, encerrando as nossas considerações finais, a representação fiscal, e a não ser que alguém queira falar alguma coisa, mas enfim, doutor Gildo. Só me resta parabenizá-los pelo excelente trabalho, né?
Acho que foi muito bom, muito gratificante participar. Me sinto até honrado de participar de um debate, de uma Câmara tão boa assim. Parabéns a todos, viu? E é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Gildo. Seja sempre bem-vindo aqui nessa Câmara. Excelente trabalho, pela participação, enfim. Agradeço a todos os colegas, né? Doutora Luciana, bom trabalho na Câmara Superior. Doutor Jandir e doutor Eduardo, nos vemos, então, na próxima sessão. Vou, então, agradecer a todos. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 1º de novembro de 2012. Agradeço a todos, tenham uma boa semana, bom trabalho. Nos vemos na próxima sessão. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.